Nunca imaginei que a generosidade do meu próprio filho me testaria de maneiras para as quais eu nunca poderia me preparar. Meu nome é Dara. Tenho 62 anos e, há mais de 2 décadas, trabalho como empregada doméstica aqui em Campos dos Goytacazes. Sou casada com Márcio, que há 8 anos sofreu um acidente de trabalho devastador que o deixou paraplégico. Sua pensão por invalidez mal dá para cobrir nossas necessidades mais básicas, apenas 2 salários mínimos. Tenho 2 filhos, Alexandre, 30, e André, 25. Alexandre sempre se destacou determinado, focado, um jovem com um fogo nos olhos que o diferenciava. André, em contraste, é mais gentil, mais tranquilo, inclinado a escolher o caminho da menor resistência. A vida nunca foi simples. O trabalho que fiz por anos tem um custo físico. Carregar baldes, esfregar pisos, passar roupas por horas. Meu corpo suportou o peso. Com o tempo, minhas costas começaram a me trair. Há 2 anos, a dor se tornou insuportável. O médico deu o duro veredicto. Eu tinha 3 hérnias de disco e tinha que parar de trabalhar imediatamente, ou corria o risco de acabar como meu marido paralisada. Recebi 1 ano de licença médica, mas quando tentei renová-la, o INSS rejeitou meu pedido, alegando que eu estava apta a voltar. Não tivemos escolha. A pensão do Márcio nem cobria metade das nossas contas, quanto mais os medicamentos e suprimentos geriátricos dele. Cada dia se tornou uma luta contra a dor implacável, alimentada por 3 fortes analgésicos, apenas para conseguir passar. Então, Alexandre soube da minha aprovação. Naquela época, ele já era bem-sucedido no marketing digital e ganhava bem. Uma tarde, ele entrou na cozinha, enquanto eu estava preparando o almoço, e soltou uma bomba. "Mãe, você vai parar de trabalhar hoje!" Ele disse. "Vou te dar 5.000 por mês. É hora de você parar de se matar e ficar em casa para cuidar do seu pai." Eu congelei. Essa quantia era mais do que eu jamais ganhei como trabalhadora doméstica. No entanto, aceitá-lo parecia errado, como se estivesse aceitando caridade do meu próprio filho. "Filho, eu não posso", murmurei, mexendo os feijões, sem encontrar seu olhar. "Você precisa desse dinheiro para a sua vida. Vou encontrar uma maneira." Ele puxou uma cadeira e sentou-se ao meu lado, inabalável. "Não é um favor, mãe. É um investimento. Você cuidar do pai significa que eu posso trabalhar sem me preocupar. 5.000 newton não é nada para mim." Durante 3 dias, ele insistiu, mostrando-me extratos bancários, falando sobre seus ganhos, insistindo que queria retribuir tudo o que eu havia feito por ele quando criança. Márcio se juntou a ele, insistindo para que eu aceitasse, prometendo que isso nos permitiria passar mais tempo juntos. Eventualmente, cedi não pelo dinheiro em si, mas por causa da insistência deles e da dor diária que eu não podia mais ignorar. Talvez, realmente, fosse hora de focar na minha saúde e cuidar do meu marido. Quando o dinheiro chegou naquele primeiro mês, lágrimas desceram pelo meu rosto. Pela primeira vez em anos, eu não me preocupei se podíamos pagar a medicação do Márcio. Acordei sem pressa, preparei um café da manhã adequado, sentei-me na varanda e simplesmente respirei. "Obrigado, Deus", sussurrei para o sol nascente. "E obrigado, Alexandre, por ser um filho tão maravilhoso." Mas se eu soubesse o que nos aguardava, talvez eu tivesse moderado minha gratidão. A jornada de Alexandre havia começado muito antes de ele ter os meios para ajudar. Eu assisti a cada passo, meu coração inchando de orgulho. Aos 25 anos, ele passou no vestibular para a Faculdade de Direito em uma universidade privada aqui na cidade. Eu me lembro desse momento como se fosse ontem.
Ele arrombou a porta, gritando: Mãe, eu passei! Passei em direito. Eu chorei de alegria. Meu filho estava a caminho de uma profissão que eu sempre sonhei para ele. Durante seu primeiro ano, ele conciliou trabalho e estudo dias passados em uma loja de ferragens, noites em aula, até quase a meia-noite. Mas no segundo ano, ele voltou para casa com um olhar diferente nos olhos. Sentado à mesa da cozinha onde eu comia, ele disse em voz baixa: Mãe, eu não gosto do curso. Quero desistir e tentar vender cursos online em vez disso. Quase engasguei com a comida. O que você quer dizer com deixe pra lá, Alexandre? Você está louco? A advocacia é um caminho seguro. Esse negócio na internet, quem sabe se vai dar certo? Mãe, eu pesquisei tudo, ele disse, com os olhos ardendo de convicção. Mãe, eu pesquisei tudo, ele disse, com os olhos ardendo de convicção. O marketing digital é o futuro. Há pessoas ganhando mais dinheiro do que qualquer advogado que eu conheça. Discutimos por horas, com vozes subindo e descendo, até quase às 2 da manhã. Tentei convencer Lu a continuar na escola. Ele insistiu que tinha encontrado sua vocação. Eventualmente, chegamos a um compromisso. Ele continuaria na faculdade de Direito enquanto estudava marketing digital em todos os momentos livres. E foi aí que começou a rotina mais louca da minha vida. Alexandre trabalhava das 7 da manhã às 5 na loja de ferragens. Corria para casa para tomar banho e comer. Depois, ia para a faculdade das 7 às 11 da noite. Quando ele voltava, ficava acordado até às 2, curvado sobre nosso velho computador, aprendendo, experimentando, criando anúncios, fazendo vídeos, tentando vender cursos online. Nos fins de semana e nos intervalos para o almoço, ele colocava a teoria em prática, investindo em anúncios com resultados que muitas vezes eram desanimadores R, 100 gastos, às vezes menos de R, 20 ganhos. Mãe, este mês eu ganhei R, 100, ele disse uma noite, forçando um sorriso sobre uma exaustão tão profunda que havia afundado suas bochechas e escurecido as olheiras sob seus olhos. Eu me preocupava constantemente. Eu o vi definhar, adormecer na mesa da cozinha, seu corpo mal aguentando. Pensei mais de uma vez em pedir-lhe para desistir dessa loucura, para se concentrar apenas na faculdade de Direito. Mas o fogo em seus olhos, mesmo a determinação que ele tinha quando criança aprendendo a andar de bicicleta, me deteve. Ele tinha se arranhado, caído e se levantado, repetidamente, e eu não podia dizer-lhe para parar. Quando tudo der certo, mãe, ele prometeu, com a voz tranquila, mas firme, eu vou garantir que o pai receba o melhor tratamento. Você não vai precisar trabalhar tanto assim. E o André também pode estudar se quiser. Durante esse período, ele estava namorando Fernanda, sua namorada do ensino médio. No início, ela torcia pelos seus sonhos, mas com o passar dos meses e anos, a frustração começou a aparecer. Alexandre não tem tempo para nada, ela me confidenciou quando veio aqui. Já faz mais de um mês que saímos. Tentei acalmá-la, garantindo-lhe que era uma fase, que em breve as coisas melhorariam. No entanto, eu entendia os dois lados. A decepção dela por ser negligenciada e a busca incansável dele por um objetivo que consumia cada momento de sua vida. Por 2 anos, Alexandre equilibrou faculdade, trabalho, marketing digital e um relacionamento conturbado. Fernanda se afastou, as reclamações aumentaram e eu me tornei a ponte incômoda, tentando apoiar meu filho sem alienar sua namorada. Nunca imaginei que essa rotina implacável levaria ao dia mais devastador da vida dele. O 27º aniversário de Alexandre chegou em um sábado de março. Eu tinha preparado tudo meticulosamente.
Sua feijoada favorita borbulhando no fogão, um bolo da padaria, a mesa de jantar vestida com uma toalha guardada para ocasiões especiais. André, que trabalhava na mesma firma de contabilidade que Fernanda há 6 meses, estava me ajudando. Alexandre voltou do trabalho às 14 horas, exausto, mas disfarçando para o bem da celebração. Fernanda tinha prometido chegar às 3. Às 3h30, ela não estava à vista, e o telefone de Alexandre ia direto para a caixa de mensagens toda vez que ele tentava ligar. Ela deve ter esquecido, murmurou ele, inquieto, com a voz tensa de preocupação. Tentei acalmá-lo. Relaxa, filho. Talvez ela esteja presa no trânsito. Às 16 horas, decidimos comer sem ela. A decepção de Alexandre era visível, embora ele tentasse esconder. André estava incomumente quieto, mexendo na comida, preocupado. Por volta das 5, enquanto desfrutávamos de café e bolo, o telefone de André tocou. Ele saiu para o quintal, telefone no ouvido, e eu notei o olhar de Alexandre fixo na porta pela qual seu irmão havia saído. E então a voz de André ecoou pelo ar. Amor, não posso agora. Estou em casa. Não, eu realmente não posso sair, Fernanda. Por favor, entenda. Eu vi o rosto do meu filho perder a cor. Ele se levantou lentamente, quase em silêncio, e se moveu até a janela da cozinha, com vista para o quintal. Meu coração apertou. Eu podia ver André, telefone pressionado contra a orelha, de costas para casa. Que tipo de história é essa sobre esquecer? Alexandre murmurou entre dentes. Você disse que não iria. Eu sabia, naquele instante, que tudo havia mudado. Alexandre arrombou a porta da cozinha. André girou-se, com os olhos arregalados, o telefone escorregando de sua mão. Alô? André? A voz de Alexandre estava estranhamente calma, aquele tipo de silêncio que aterroriza mais do que qualquer grito poderia. A voz de Fernanda ecoou suavemente do telefone no chão. Que história é essa? Alexandre perguntou, com a voz baixa, mas cortante. André ficou pálido, gaguejando, procurando palavras. Não, não é o que você está pensando. Alexandre atendeu o telefone. Fernanda, sou eu. O que aconteceu? Sua voz tremeu ligeiramente, traindo a tempestade por trás de seu tom calmo. O silêncio respondeu então o clique do término da chamada. Ele encarou André, o segundo se estendendo até a eternidade, antes de entrar. André seguiu rapidamente, procurando uma explicação. Alexandre, espera. Deixe-me explicar. Não foi planejado. Eu. Não estava planejado? O controle de Alexandre quebrou. Não estava planejado. Você estava trabalhando no mesmo lugar que ela por acaso? Foi. Foi acontecendo gradualmente. Ela se sentia sozinha. Você nunca esteve lá. E eu? Chega! Alexandre rugiu. André, pega suas coisas e sai da minha casa. Eu avancei. Alexandre, não fale com ele assim. Esta é a nossa casa, não só a sua. Ele se virou para mim, com os olhos cheios de uma dor que eu nunca esquecerei. Não era raiva por André ou Fernanda, era a amarga decepção da traição. E naquele olhar, vi meu próprio erro em defender quem havia quebrado sua confiança. Me traíram, mãe. Ambos. Eu entendo, filho. Mas mandar seu irmão embora não vai curar isso, sussurrei. André estendeu a mão, com a voz trêmula. Alexandre, sinto muito. Nunca quis que chegássemos a esse ponto. Eu nunca quis que você descobrisse dessa forma. Naquele dia, Alexandre ligou para a Fernanda repetidamente mais de 10 vezes. Ela não atendeu nenhuma vez. No dia seguinte, ele foi à casa dela, apenas para ouvir da mãe dela que ela tinha saído da cidade, visitando a tia em outro estado. Semanas se passaram. Alexandre
Falava com André apenas através de mim. André tentou fechar a lacuna, mas seu irmão ignorou todas as tentativas. Quando Fernanda voltou um mês depois, ela tentou explicar em um café no centro da cidade. Ela confessou o caso, alegou que se sentiu abandonada e disse que ainda amava Alexandre, esperando por uma segunda chance. E o que você disse? Perguntei. Agora, deixa manter sua escolha. Ele respondeu em voz baixa. 4 anos de um relacionamento terminaram, deixando uma ferida em seu coração mais profunda do que qualquer coisa que eu já o tivesse visto suportar. No ano que se seguiu, Alexandre se dedicou inteiramente ao marketing digital. A desilusão amorosa tornou-se combustível. Ele dormia menos, estudava mais, testava novas estratégias diariamente. Mãe, eu ganhei R$ 500 este mês. Ele disse numa manhã de setembro, um sorriso tímido rompendo a tristeza. Foi o primeiro sorriso genuíno que eu vi em meses. Isso é maravilhoso, filho. Eu incentivei. Estou reinvestindo tudo. No próximo mês, quero ver se consigo fazer 3.000. E então, aconteceu. Mês após mês, seus esforços se multiplicaram. 3 meses depois, R$ 8.000. O quarto mês, R$ 15.000. No oitavo mês, Alexandre estava ganhando mais de R$ 100.000 por mês. Quando ele me contou pela primeira vez, pensei que ele estava brincando. Alexandre, não minta para sua mãe, eu disse, carregando uma panela de arroz do fogão. Não estou mentindo, mãe. Ele levantou o telefone, com o extrato bancário brilhando na tela. Este mês, 120.000. Tive que me sentar. R$ 120.000. Quase 10 vezes. O que eu ganhava em um ano inteiro me deixou em silêncio. Como isso é possível, filho? Como isso é possível, filho? O negócio decolou, mãe. O negócio decolou, mãe. Tenho uma equipe, vários produtos, as vendas só continuam crescendo. E a primeira coisa que ele fez? Ele começou a ajudar em casa. Ele contratou Mercedes, uma enfermeira, 3 vezes por semana para cuidar de seu pai. Márcio a adorava finalmente. Alguém habilidoso para lidar com fisioterapia e higiene. Alexandre também trouxe Cleide para limpar 2 vezes por semana, me dando meus primeiros fins de semana tranquilos em anos. Fazer compras? Agora também é responsabilidade dele. Pela primeira vez, eu pude respirar, sabendo que minha família estava sendo cuidada e que os sonhos do meu filho, antes uma esperança distante, haviam se tornado uma realidade transformadora para todos nós. Todo mês, Alexandre voltava do supermercado, com o carro cheio de mantimentos, produtos de limpeza, os medicamentos do meu pai. E sempre, escondido entre as necessidades, havia algo pequeno só para mim. Um chocolate que eu adorava. Um shampoo luxuoso que ele sabia que eu gostava. Mãe, ele disse um dia, colocando as sacolas no balcão da cozinha. Você trabalhou a vida toda cuidando de nós. Agora é a minha vez de cuidar de você, mesmo com sua generosidade. Continuei trabalhando não por necessidade financeira, porque o apoio de Alexandre cobria quase tudo, mas porque sempre havia pequenos extras que eu queria. Um presente de aniversário para um membro da família, roupas novas para mim, ou cuidados adicionais para o Márcio. Alexandre notou minha persistência e, frequentemente, oferecia mais dinheiro. Mãe, pare de trabalhar. Qualquer coisa que você precisar, é só me pedir. Recusei. Eu não queria ter que pedir ajuda. Preferi manter minha independência, mesmo que isso significasse assumir menos horas do que antes. Durante esse tempo, Alexandre se mudou para seu próprio apartamento no centro da cidade. Era moderno e iluminado, com 2 quartos e uma vista deslumbrante da praça principal. Ele fez questão de mostrar, para o Márcio e para mim. É lindo, filho, eu disse, olhando pela janela.
Você conquistou tudo isso sozinho. Não sozinho, mãe, ele respondeu. Vocês e o pai sempre acreditaram em mim, mesmo quando eu gastava mais do que ganhava. Enquanto isso, André continuava morando conosco. O relacionamento entre os irmãos melhorou, eles não eram tão próximos como antes, mas pelo menos a conversa fluía normalmente. Alexandre até ajudou André durante meses de desemprego, oferecendo apoio financeiro de forma discreta e sem alarde. Quanto a Fernanda, soubemos que ela permaneceu na mesma empresa que André. O relacionamento dela com André havia terminado após seu rompimento com Alexandre. André me disse que ela tinha tentado se reconciliar com ele várias vezes, mas Alexandre recusou. Algumas feridas nunca cicatrizam, mãe, ele disse quando mencionei o assunto. Assistindo meu filho lidar com o coração partido e a traição, percebi o quanto ele havia amadurecido. Ele havia se tornado mais focado, disciplinado e cauteloso ao lidar com as pessoas. O sucesso trouxe estabilidade, mas também endureceu seu coração de maneiras que às vezes me preocupavam. Eu nunca poderia ter imaginado que essa nova cautela um dia também me tocaria. Aconteceu durante os primeiros meses de receber R$ 5.000 do Alexandre. Uma notícia chegou até mim, algo que eu sabia que abalaria profundamente meu filho quando ele soubesse. Uma tarde de quinta-feira, encontrei a Ciara Teresa no banco. Ela era a mãe da Silvia, uma vizinha e amiga de longa data, e o tipo de pessoa com quem a conversa educada fluía naturalmente. Dara, você ouviu falar da Fernanda? Ela perguntou, sua voz inquieta. Não. O que aconteceu? A menina está grávida, disse a Sra. Teresa, baixando a voz. E ela está passando por muita coisa. O garoto que a engravidou não está assumindo a responsabilidade. Meu coração apertou. Grávida? Tem certeza? Sim, ela disse firmemente. Sim, ela disse firmemente. Silvia me contou. Ela já está com 2 meses, morando em um quartinho no bairro São Benedito. Pelo que ouvi, ela mal tem o que comer. Passei o resto do dia com essa imagem na minha mente. Apesar de tudo que ela tinha feito para machucar Alexandre, meu instinto era ajudar. Sempre fui assim, não suporto ver alguém em necessidade e não fazer nada. Na manhã seguinte, pedi ao André para me levar a São Benedito. Disse a ele que estava visitando um amigo, mas, na verdade, precisava ver as circunstâncias de Fernanda por conta própria. Quando chegamos, instruí André a esperar no carro, enquanto eu me aproximava de uma casa próxima, fingindo perguntar sobre minha amiga. De lá, tive uma visão clara de Fernanda, saindo do pequeno quarto, que alugava uma garota que um dia segurou o coração do meu filho. Agora frágil e vulnerável. Fernanda estava visivelmente grávida, magra, e tinha a aparência frágil de alguém que mal come o suficiente. Suas roupas eram simples, sua sacola de compras escassa. Meu coração afundou. Não importava o que ela tivesse feito a Alexandre. Ela fazia parte de nossas vidas há 4 anos, uma garota que havia comido à minha mesa, dormido em nossa casa, e me chamava de tia Dara. Voltei para casa com a mente a mil. Naquela noite, não consegui dormir. Pela manhã, uma decisão havia se formado. Eu ajudaria a Fernanda, mesmo que isso trouxesse problemas. Comecei rastreando o proprietário do quarto que ela alugava. Ela estava 2 meses atrasada no aluguel. Eu cobri esses meses e paguei mais 2 adiantados. Em seguida, organizei cestas de alimentos mensais, sempre enviadas anonimamente. Pouco a pouco, coletei roupas de bebê, entrei em contato com amigos da igreja e consegui doações de lojas. Tudo foi feito com cuidado, sem que ninguém suspeitasse do envolvimento da nossa família. Por 2 meses, meu segredo permaneceu intacto. Fernanda deve ter imaginado que um anjo da guarda invisível estava ajudando-a. Mas André acidentalmente revelou o segredo. Uma tarde de sábado, ele voltou para a casa do supermercado. Mãe, encontrei a Fernanda hoje,
Ele disse casualmente. Ela me agradeceu pela ajuda que nossa família lhe deu, me semble. O que você quer dizer, André? Ela sabe que alguém desta casa está pagando o aluguel dela e enviando comida. Ela é grata. E o que você disse? Eu perguntei. Eu não sabia de nada. Mas, mãe, você é quem está ajudando ela, não é? Suspirei. Não havia como negar. Sim, André, mas você não deve contar ao seu irmão. 3 dias depois, André não conseguiu manter o segredo. Alexandre chegou em casa numa noite de terça-feira, e sua expressão me disse que a tempestade havia chegado. Mãe, preciso falar com você, ele disse, controlado, mas perigoso. Sentamos na sala de estar. André encostou-se na parede, desajeitado e em silêncio. É verdade que você tem ajudado a Fernanda? Ele exigiu. É verdade, eu admiti. Ela está grávida, Alexandre. Ela precisa de ajuda. E eu não posso me afastar. Seus olhos se endureceram. Mãe, essa mulher me traiu, me humilhou, destruiu minha confiança. E você está usando o dinheiro que eu te dou para ajudá-la? Eu entendo sua dor. Eu disse suavemente. Eu entendo sua dor. Eu disse suavemente. Mas ela precisa de ajuda agora. Não, mãe. Você não entende. Ela me traiu com meu irmão, pensando que eu não descobriria. Deixe que ela lide com suas escolhas. Alexandre, ela está grávida. Alexandre, ela está grávida. Aquela criança é inocente, argumentei. Aquela criança não é minha, ele retrucou, com a voz cortante. A discussão durou quase 1 hora. Tentei explicar minha consciência. Ele respondeu com raiva e amargura. Então, ele deu seu ultimato. Mãe, ou você para de ajudar ela, ou eu paro de te enviar os 5.000 mensais. Alexandre, não. É uma escolha simples, mãe. Ela ou eu. Olhei para ele e vi um homem que não reconhecia o garoto generoso e compreensivo que eu havia criado substituído por alguém endurecido pela traição. Filho, não posso recusar ajudar alguém em necessidade simplesmente porque isso te machuca, disse firmemente. Ele pegou as chaves do carro. Então você tomou sua decisão. Quando mudar de ideia, me ligue. 2 meses se passaram. Continuei ajudando Fernanda em silêncio. Então, tudo desmoronou. Alexandre não apenas parou de enviar apoio. Ele voltou para casa com uma planilha impressa, detalhando cada centavo que ele me havia dado nos últimos 8 meses. Mãe, quero tudo de volta, ele disse, colocando o papel na mesa da cozinha. 40.000. Cada centavo. Fiquei parado, sem palavras. Nunca imaginei que meu próprio filho fosse capaz disso. Como eu sou suposto a inventar isso, Alexandre? Como é que eu vou conseguir isso, Alexandre? Esse é o seu problema, ele disse friamente. Esse é o seu problema, ele disse friamente. Você escolheu ajudar aqueles que me traíram em vez de respeitar aqueles que te apoiam. Naquele instante, percebi que não havia perdido apenas o apoio financeiro, havia perdido meu filho. Os 2 meses seguintes foram os mais difíceis da minha vida. Alexandre cortou todo o contato. Ele ignorou minhas ligações, minhas mensagens, e até as tentativas de André de falar com ele foram recebidas com respostas frias e secas. Voltei a limpar casas apesar da dor nas costas. Márcio ficava sozinho na maioria dos dias, não podíamos mais pagar uma enfermeira. Asra Cade foi dispensada e eu assumi novamente as tarefas domésticas. Fernanda ainda precisava de ajuda. Com o que eu ganhava, mal conseguia manter nossa casa funcionando, mas sempre que podia, trazia os itens essenciais para ela: leite, pão, frutas. Senhora Dara, você não precisa, ela diria, com lágrimas nos olhos. Dara, você não precisa, ela diria, com lágrimas nos olhos. Eu sei, minha filha.
Mas você precisa disso mais do que eu preciso me preocupar com o Alexandre, eu responderia. Uma sexta-feira, ao sair do supermercado central, congelei. Do outro lado da rua, perto da praça, Fernanda estava sentada em um banco, grávida de 8 meses, segurando um cartão e parecendo completamente perdida. Eu observei de longe. Alexandre apareceu, passando por ela sem notar. A cerca de 5 metros de distância, ele ouviu seus soluços. Ele parou, virou-se e hesitou, claramente dividido. Depois de um longo momento, ele se aproximou dela. Não consegui ouvir a conversa deles, mas vi ela mostrar-lhe o cartão, provavelmente um resultado médico. A expressão dele mudou completamente. Ele sentou-se ao lado dela no banco. Por 20 minutos, eles conversaram. Ele passou a mão pelo rosto várias vezes e ela enxugou as lágrimas das bochechas. No final, ele a ajudou a se levantar e a guiou até um táxi que estava esperando. Voltei para casa, a curiosidade me consumindo, mas não disse nada a ninguém. 3 dias depois, numa manhã de segunda-feira, Alexandre apareceu à nossa porta. Ele não voltava para casa há quase 3 meses. Calmamente, ele cumprimentou Márcio e depois pediu para falar comigo na cozinha. Mãe, preciso te contar uma coisa, ele disse, acomodando-se na mesma cadeira onde meses atrás ele tinha oferecido os 5.000 mensais. Estou vindo, filho, respondi, preparando-me. Encontrei a Fernanda na praça na sexta-feira. Ele começou. Ela estava desesperada. Os médicos descobriram um descolamento prematuro da placenta. Tanto a vida dela quanto a do bebê estavam em risco. Ela não pode mais trabalhar ou fazer qualquer esforço, ela precisa de total descanso. Permaneci em silêncio, deixando-o continuar. Ela me contou tudo, mãe. Que você nunca parou de ajudá-la, mesmo depois que eu te cortei. Que você voltou a trabalhar. Um trabalho extenuante, só para que ela não ficasse desamparada. Alexandre fez uma pausa, passando a mão pelo cabelo. Mãe, ela também me contou a verdade sobre o André. Que verdade? Perguntei, com o coração acelerado. Que foi ela quem o procurou, sentindo-se abandonada. Ela tomou a iniciativa, não o contrário. Ela se arrependeu desde o início, mas não teve coragem de me contar. Senti meu peito apertar. E mais o quê? E o que mais? Ela nunca parou de me amar. Ela nunca parou de me amar. A criança que ela está esperando não é minha. Foi de uma aventura de uma noite, feita em raiva contra mim, mas ela se arrependeu no dia seguinte. Alexandre levantou-se, andando de um lado para o outro na cozinha. Mãe, eu fui um idiota. Um idiota egoísta cegado por um orgulho ferido. E agora, filho, o que você vai fazer? Então, filho, o que você vai fazer agora? Já fiz, ele disse, encontrando meus olhos. Já fiz isso, ele disse, encontrando meus olhos. Eu pedi ela em namoro de novo. Quero criar a criança como se fosse minha. Eu mal consegui falar. Você tem certeza, Alexandre? Você tem certeza, Alexandre? Percebi que ainda amo. Percebi que ainda amo. Eu também percebi que ela sempre soube o que era certo, mesmo quando eu estava cego pela dor. Ele se aproximou, segurando minhas mãos nas dele. Mãe, eu quero pedir desculpas pelo que eu te fiz, pelo meu comportamento, por exigir o dinheiro de volta. Alexandre, você não precisa. Não, mãe. Deixe-me terminar. Você me criou para ter caráter. Eu me comportei como uma criança mimada. Você estava certo em ajudar a Fernanda. Eu estava errado em te punir. Lágrimas escorriam pelo meu rosto. Eu ansiava para vê-lo se tornar o homem que eu o criei para ser. E agora,
ele estava diante de mim. Filho, estar machucado não justifica machucar aqueles que amamos, sussurrei. Eu sei, ele interrompeu suavemente. E ainda menos machucar a pessoa que sempre me apoiou. Ele foi até sua bolsa na mesa da sala e voltou com um cartão de débito. Mãe! Aqui! R. 10.000 todo mês. Sem discussões. Filho, 5.000 já olhar era mais do que suficiente. Agora, você não está apenas cuidando do papai. Você também vai ser avó. E eu quero que meu filho cresça vendo o tipo de avó que faz a coisa certa, mesmo quando é difícil. Chorei livremente naquele dia, lágrimas de alívio, gratidão e um orgulho avassalador pelo coração generoso que meu filho havia recuperado. Uma semana depois, Alexandre trouxe Fernanda para almoçar. Ela estava tímida, nervosa, claramente ansiosa pela minha reação, mas eu a recebi calorosamente. Bem-vinda de volta à família, eu disse, abraçando-a suavemente por causa da barriga. Senhora Dara, obrigada por nunca desistir de mim, ela sussurrou. Dara, obrigada por nunca desistir de mim, ela sussurrou. Um mês depois, o pequeno Gabriel chegou. Alexandre estava na sala de parto, segurando o bebê diante da mãe. Mãe? Ele chamou depois, com a voz trêmula. Nunca senti um amor assim antes. Gabriel era seu filho em todos os sentidos que importavam. Fernanda se recuperou lindamente. E 5 meses depois, eles se casaram em uma cerimônia simples na igreja do nosso bairro. Gabriel carregava o sobrenome do pai que escolheu criá-lo com amor. 6 meses após o nascimento de Gabriel, Alexandre chegou em casa numa manhã de sábado com uma surpresa. Mãe, eu tenho uma proposta para o André. Que tipo de proposta? Que tipo de proposta? Ele está desempregado há 4 meses. Quero que ele se junte à minha empresa para gerenciar a parte administrativa. Preciso de alguém de confiança. André foi às lágrimas. Depois de tudo, você faria isso? Depois de tudo, você faria isso? Sim, irmão, disse Alexandre suavemente. Sim, irmão, disse Alexandre suavemente. Ambos cometemos erros, mas somos família. E a família perdoa. Hoje, quase 2 anos depois, nossa família está mais unida do que nunca. Alexandre e Fernanda estão esperando o segundo filho. André trabalha na empresa do irmão e está em um relacionamento feliz. O pequeno Gabriel me chama de vovó Dara e traz alegria para nossa casa todos os dias. Através da traição, do desgosto e dos desafios, nossa família suportou e se tornou mais forte, unida pelo amor, pelo perdão e pelo poder de fazer o que é certo, mesmo quando é mais difícil. Às vezes, quando me sento na varanda e vejo o sol se pôr no horizonte, as memórias de tudo o que passamos voltam à tona. Recordo a agonia de ver meu filho consumido pelo ressentimento, a escolha impossível entre ajudar alguém necessitado e preservar a paz familiar, e o momento aterrorizante em que quase o perdi por causa de seu orgulho ferido. Mas através de tudo isso, aprendi algo inestimável. Fazer o que é certo nem sempre traz recompensas imediatas. Frequentemente, isso gera conflito, causa dor àqueles que amamos e nos coloca em situações que nunca imaginamos enfrentar. No entanto, no final, um coração que age com honestidade e integridade sempre encontra o caminho de volta para casa. Alexandre ainda me agradece por ter apoiado Fernanda, mesmo quando isso nos custou tanto. Mãe, ele disse outro dia, se você não tivesse feito isso, eu nunca teria entendido a diferença entre orgulho e compaixão. E essa é a lição que quero deixar com você. O orgulho constrói muros e mantém as mágoas vivas. A compaixão nos pede para agir com coragem, mesmo quando dói, mesmo quando o caminho é incerto. Sempre, sempre escolha a compaixão.
Se esta história te tocou, deixe um like, inscreva-se no canal e compartilhe seus pensamentos nos comentários. Diga-me de qual cidade você é e responda a isto. No meu lugar, o que você faria? Suas palavras podem alegrar o dia de alguém e lembrá-los de que fazer a coisa certa, não importa quão difícil seja, sempre vale a pena.